Bom dia a todos, eu sou o Rafael de Almeida, este é Davi Conte, Arthur Farias e André Ribeiro. A gente vai apresentar sobre a metodologia Lean e eu vou falar sobre a origem e a definição dela. Eu vou falar sobre os 7 princípios. Eu vou falar das práticas e ferramentas. Eu vou falar sobre as dificuldades na implementação, alguns mitos e mal-entendidos, além de alguns exemplos práticos e um cronograma para exemplificar melhor como o Lean funciona. Então vamos lá? Bom, a metodologia Lean ela teve diversas versões ao longo do tempo. A primeira delas foi a versão Lean Manufacturing, que foi usado primeiramente na indústria automobilística, mais precisamente na Toyota. Eles visavam principalmente evitar desperdícios e focar nas peças que mais importavam. Então, eles, além de evitar desperdício de materiais, eles melhoravam as partes principais de cada produto, aumentando assim o valor final. Então, com o decorrer do tempo, essa metodologia foi ficando cada vez mais famosa e saindo desse setor para vários outros, incluindo o setor de criação de software. Então, outro diferencial dela é que além de você conseguir evitar desperdícios, você conseguia aprender enquanto você ia fazendo o seu projeto. E querendo ou não, a metodologia Lean ela está no dia a dia também. Por exemplo, no supermercado, se for observar os produtos que mais têm demanda comprados que tem menos, e isso acaba sendo um filtro para a reposição de mercado, de estoque. Outro exemplo também é no caixa de supermercado, onde tem filas preferenciais, que acaba filtrando e tendo mais efetividade para os que têm que comprar menos coisa do que outros indivíduos. Em resumo, a metodologia LSD surgiu em 2003 e foi criada por Mary e Tom Poppendieck com o objetivo de aplicar os princípios do Lean Manufacturing, que foi a versão primária, onde foi usada principalmente pelas empresas automobilísticas. Então, ela busca tornar o processo mais eficiente, eliminando desperdícios, acelerando entregas e focando no valor ao cliente. Bem, após o Almeida ter falado a parte dele, eu vou começar a minha, que é sobre os 7 princípios do Lean Software. Tá, o que são? Basicamente, o Lean Software serve para orientar as equipes de desenvolvimento a criar um software de alta qualidade, com foco na entrega de valor ao cliente e promovendo a melhoria contínua. Bem, vamos começar pelo primeiro princípio, que é eliminando o desperdício, que é basicamente analisar o processo da criação desde o pedido do cliente até a entrega do produto digital, e eliminando todas as atividades que não agredem o valor do produto. Tá, vamos para o segundo princípio. Construa com qualidade. É basicamente uma maneira eficaz de aplicar esse princípio é testar cada implementação à medida que for desenvolvendo, em vez de desenvolver tudo até o final, indo por parte a parte, do começo ao fim, analisando cada parte do desenvolvimento. Tá, vamos para o terceiro princípio, que é amplifique o aprendizado. Moderno não se limita mais ao que foi planejado no início do projeto, mas amplificar o aprendizado envolvendo aprender continuamente durante o trabalho, que é durante o trabalho você analisa tudo e aprende junto do recorrer do projeto. Perfeito. Vamos para o quarto princípio, que é adie o comprometimento. No Lean Software, adiar comprometimento significa adiar decisões importantes até que haja informações suficientes para torná-las com segurança. Perfeito. Vamos para o quinto princípio, que é a entrega o mais rápido possível. A entrega mais rápida é fundamental para responder aos movimentos do mercado, corrigir erros e aprimorar o software com base no feedback dos usuários. Tá, vamos para o sexto princípio. Empodere as pessoas. É claro, com a educação é essencial, mas nesse caso a confiança está inclusa. Isso implica reconhecer as habilidades individuais de cada membro da sua equipe e confiar em sua
em seu potencial. Por fim, chegamos no último princípio, o sétimo. Otimizar tudo. Otimizar tudo significa focar na solução de forma holística, em vez de se concentrar apenas nas partes individuais. Bom, agora que o Davi falou a parte dele, eu vou falar um pouco das ferramentas e práticas e como elas aplicam o pensamento Lean no desenvolvimento de software. A primeira que eu vou falar é o mapeamento de fluxo de valor, ou o VSM. O VSM nasceu no início do século XX com Charles Knopfler e mostra o fluxo de valor desde o início até a entrega ao cliente. Primeiro se mapeia o estado atual com todas as etapas do processo e seus tempos. Depois se analisam os gargalos e desperdícios usando ferramentas como o 5S e o Ishikawa. Com isso, criamos um estado futuro mais eficiente. No desenvolvimento de software, o mapa inclui o fluxo de informações, o fluxo do produto e a escada do tempo. Também usamos o Kaizen Bursts para resolver problemas pontuais rapidamente. Segundo, vem o Kanban. O Kanban ajuda a visualizar o trabalho, limitar o que está em andamento e melhorar o fluxo de forma contínua. Ele começa com o que já funciona, promove mudanças pequenas, respeita processos existentes e incentiva a liderança em todos os níveis. Assim, reduz a resistência à mudança e melhora a eficiência sem grandes rupturas. Por terceiro, nós temos o TDD, que é o Test Driven Development. O TDD é baseado no ciclo vermelho-verde refatorar. Primeiro, nós escrevemos os testes, essa é a etapa vermelha. Depois, o código para passar nos testes, essa é a etapa verde. E por fim, melhoramos o código, essa é a etapa refatorar. Isso aumenta a qualidade do software e evita bugs, porque a qualidade já é pensada desde o início do projeto. Em quarto, temos a integração contínua, ou CI, e a entrega contínua, a CD. O CI e CD permite integrar e entregar código com frequência e rapidez. Ferramentas como Gensky, GitLab, Argo CD, Flux CD e Go CD atualizam testes e implantações, facilitando a entrega contínua do valor na qualidade. A CI reduz erros na integração, enquanto a CD acelera a entrega de novas funcionalidades. Por última e quinta ferramenta, nós temos a refatoração. A refatoração é a melhoria contínua do código. Usamos técnicas como extração de métodos, divisão de variáveis e remoção de atribuições indevidas para tornar o código mais limpo e sustentável. A conclusão é que quando você sabe usar as ferramentas, tem os conhecimentos certos e você sabe o que você está fazendo, utilizar as ferramentas pode ajudar muito a reduzir o tempo e melhorar a qualidade do seu serviço. Bom, agora que o Arthur já falou um pouco sobre as ferramentas, eu vou contar como funciona para implementar ele, as dificuldades, alguns exemplos práticos e também alguns mitos e mal-entendidos que o Lean acaba trazendo. Bom, implementar o Lean Software pode transformar uma empresa, mas também traz desafios. O primeiro é a resistência à mudança, tanto de equipes quanto de líderes que já estão acostumados a trabalhar com métodos mais tradicionais. Outro ponto é a falta de conhecimento. Sem entender bem os conceitos do Lean, a empresa pode acabar aplicando de forma errada e não alcançar os resultados que são esperados. A cultura organizacional também pesa nesse ponto. Empresas com estruturas muito rígidas e hierarquicamente muito bem encontradas acabam encontrando dificuldades a colaboração e a melhoria contínua que o Lean propõe. E por fim, expectativas altas. As empresas acham que vão acabar conseguindo o esperado em 1 a 2 semanas, sendo que não. O Lean ele demora, ele é de longo prazo, ele exige tempo, exige bastante paciência para conseguir alcançar. Agora um pouco sobre os mitos e mal-entendidos. Muitos ainda têm ideias erradas sobre o Lean. Um mito muito comum é que, como ele surgiu da Toyota, surgiu de manufaturas, eles acham que não pode ser implementado em software, sendo que não, ele é muito usado em software. Outro mito é pensar que o Lean é sobre cortar custos. Na verdade, o foco principal é entregar o valor para o cliente com o menor desperdício possível. Também se pesa que o Lean é um conjunto de ferramentas, mas mais importante que isso, o Lean ele é uma mudança cultural. Ele envolve hábitos, decisões e forma de pensar no trabalho. Você pensa sempre no todo. Alguns exemplos reais,
Acho que o exemplo mais clássico é o da própria Toyota, que ele criou o sistema de produção da Toyota. Eles usaram um conceito de jidoka, onde as máquinas param automaticamente ao identificar um erro, e o just in time, que só produz quando há necessidade, evitando excesso e desperdício. Outra empresa é a Caterpillar, que aprendeu que velocidade e alcance são fundamentais na aplicação do Lean, projetos que demonstram menos tendências ao falhar. E temos a Flex, que fabrica eletrônicos. Apesar de usar o Lean, teve dificuldades para manter a eficiência durante a transformação digital, principalmente nos últimos anos. Bom, para ficar um pouco mais fácil de entender e ficar mais claro, a gente vai analisar duas imagens. A primeira é essa tabelinha aqui, que mostra mais claramente e está explicando basicamente esse cronograma aqui. Esse cronograma aqui do lado, ele é um app de lista de tarefas, um to-do, como é chamado. Já isso daqui, ele está basicamente explicando da forma mais simples possível essa imagem aqui do lado. Bom, analisando o cronograma do Lean, esse projeto de app de lista de tarefas, ele analisa da seguinte forma. Ele pega os dias e mostra o que é feito em cada dia. Dá para ver claramente que é um projeto que demora, que é bastante demanda de tempo. O primeiro dia a gente faz uma reunião com o cliente. No segundo dia a gente define um MVP, que é o menor produto viável. Depois a gente cria um projeto simples. Depois a gente mostra esse protótipo para o cliente. Depois a gente pega o feedback e ajusta o que precisar ajustar com o feedback dos clientes. Depois disso a gente desenvolve as funcionalidades principais do projeto. Depois a gente testa e revisa em par, ou seja, a gente revisa com alguém junto. Depois a gente libera essa versão beta do MVP. Depois a gente coleta as informações dos usuários e depois a gente restaura o código com as melhorias. E aí a gente vai repetindo esse processo quantas vezes precisar até chegar no melhor produto possível. Concluindo, encerramos entendendo que o Lean Software não é só uma técnica, é uma mudança de mentalidade. Seu foco é criar valor, eliminar desperdícios e melhorar sempre evoluindo. Práticas como mapeamento de fluxo de valor, Kanban, TDD, CI/CD e refatoração aliadas tornam as equipes mais eficientes, rápidas e colaboráveis. Mesmo com desafios como resistência cultural, falta de preparo, os benefícios são claros: mais qualidade, mais agilidade, menos desperdício de valor. Aplicar o Lean é investir em um desenvolvimento mais inteligente e sustentável e centrado no real valor. Muito obrigado a todos que vocês assistiram, espero que vocês tenham entendido e até mais.